Cidadania múltipla é a situação em que um indivíduo é titular de mais de uma cidadania ao mesmo tempo. O caso mais comum é a dupla cidadania, onde, como o próprio nome diz, ele possui duas cidadanias. A nacionalidade, portanto, é um status adquirido quando essa pessoa passa a ter mais de uma cidadania autônomas entre elas. Mas é evidente que possuir mais de uma cidadania, a múltipla cidadania e na maior parte dos casos apenas a denominada dupla cidadania, possui suas peculiaridades. Nem sempre é simples, existem alguns requisitos e varia de caso para caso, de nacionalidade para nacionalidade e uma série de aspectos. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia do blog, vlog, Genealogia e Cidadania, Genealogia Informal. Minhas redes sociais estão na descrição e hoje nós vamos falar um pouco, como já anunciado na introdução, sobre cidadania múltipla ou mais popularmente a dupla cidadania. Então, como já mencionado na introdução, essa múltipla cidadania nada mais é do que você possuir a titularidade de mais de uma cidadania, e os motivos que levam, tanto os caminhos como os direitos que te dão essas cidadanias, eles variam bastante de local para local, de descendência para descendência, de legislação para cada país. É um assunto complexo e inclusive vai ter vários vídeos no canal falando um pouco sobre detalhes. Tem, por exemplo, o conceito, a diferença de unissanguinis e unissolis, que é importante para definir bem essa diferenciação, e outros. Mas basicamente, para adiantar, nós vamos dar uma pincelada na parte mais importante aqui hoje. É preciso verificar se o país que você está, ele aceita essa questão da dupla cidadania. Há casos em que a pessoa, para ela requerer uma nova nacionalidade, uma nova cidadania, ela precisava ou precisa ainda abdicar da primeira, como aconteceu, por exemplo, no começo do século XX com italianos que imigraram para o Brasil e por algum motivo decidiram se naturalizar brasileiros e automaticamente, ao fazer isso, abriram mão de sua cidadania italiana. Você vai ter caso de alguns países que aceitam a dupla cidadania ou a múltipla desde que ela se dê pelo processo de iuris sanguinis e não de naturalização, que, como eu disse, vai ter um vídeo explicando, mas resumindo, é quando você tem direito por descender de alguém que nasceu neste país, você tem um ascendente natural desse país, dessa nação em que você está pleiteando a cidadania. Por exemplo, um cidadão português que vive no Brasil há 20 anos, ele pode requerer a cidadania brasileira desde que ele abra mão da sua cidadania portuguesa, além de não ter nenhuma condenação penal. Ao contrário, os brasileiros são mais flexíveis quanto à legislação brasileira para requererem mais de uma cidadania, uma outra ou mais cidadania. Agora, pode ser que dependendo do país, para se ser um cidadão, para conseguir essa cidadania, é preciso abrir mão da cidadania brasileira. Não ocorre na maioria dos casos, principalmente quando essa cidadania é pleiteada, principalmente, por ter descendência de cidadãos que nasceram no local de países da Europa, de certos países da Europa, principalmente Portugal, Itália, Espanha, enfim, e outros. Mas há casos que a legislação desse país pode obrigar a fazer isso. Então é possível requerer tendo o iuris sanguinis, como já mencionado, ou mesmo vivendo um determinado tempo nesse país. E aí pode variar de 10 anos, 20 anos, varia de legislação para legislação de cada lei de cada um desses países. Mas em geral, o mais importante que você precisa saber é que gozar de mais de uma cidadania, de tê-la
ao mesmo tempo, isso requer que você tenha direitos e deveres de mais de um país. E aí você tem que tomar cuidado para saber exatamente quais são seus direitos, quais são seus deveres, porque você é cidadão de ambos os países, independentemente de você estar vivendo ou não neles. Então você tem que se atentar, por exemplo, declaração de imposto de renda é obrigatório nesse país, quais são as obrigações, o que você tem que declarar de bens, não tem que declarar, é preciso fazer alguma declaração informando que você não vive nesse país. Tudo isso você tem que se informar, são casos específicos. Basicamente é isso, saber que há direitos e deveres de todos os países que você possui a dupla cidadania. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado aí. Deixem sugestões no comentário e vão ter novos vídeos falando um pouco mais desse tema de múltiplas cidadanias. Então valeu!